Aqui é João 18, eu pretendo fazer do 1 ao 11, dá tempo, é um texto claro, não tem nada obscuro para a gente ter que iluminar demais. Jesus no Getsemane, diz assim a santa palavra do Senhor. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim. E aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e fariseus, alguns guardas, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas essas coisas, que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Respondeu-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus, de novo, lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixar ir a estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos meus que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Pai do céu, nós te damos graças por tua palavra, te pedimos que o Senhor ilumine o nosso coração, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui nós estamos chegando já perto da paixão de Cristo, né? E aqui nós temos o momento em que Judas leva a escolta para prender o Senhor Jesus. Nós estamos falando sobre a rendição do justo. É quando o Cordeiro de Deus, ele se entrega. Ele foi preso, mas ele não foi obrigado a ir, né? O texto mostra claramente que ele se entrega. Ele deixa-se levar. Ele, pelo contrário, voluntariamente, né? De forma voluntária, ele diz: sou eu, né? E se entrega. A primeira coisa que a gente precisa entender, e que eu acho fantástica, a forma que Deus é pedagógico, Jesus é preso num jardim. E aí você tem a parte metafórica do Jardim do Éden, né? Foi no Jardim do Éden que há a queda da humanidade. E o Redentor, ele é chamado dentro de um jardim, lá em Cedron, perto do ribeiro de Cedron, né? Aqui você tem o segundo Adão, o novo Adão se entregando a Deus. O perfeito, o santo, né? Aquele que é justo e único, né? O ribeiro de Cedron é o lugar onde é lançado os restos do templo. Olha que coisa interessante, né? Onde o templo é destruído. Quando destrói o templo, é lançado lá, parte, é jogado dentro do ribeiro de Cedron. Então você tem uma ideia de purificação do lugar. Tem várias linguagens, várias metáforas que Deus está usando ali naquele lugar onde Jesus foi preso, né? Vocês precisam lembrar de João 10:8, quando Jesus diz aos seus discípulos: ninguém tira a minha vida de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. É por isso que ele diz: o que vocês querem, né? O que é que vocês estão querendo aqui? A quem buscais? O texto diz claramente: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir. Ele sabia que ia ser preso. O evangelista faz questão de dizer: Jesus sabia que Judas estava vindo. É por isso que ele diz: vai lá e faz o que tem que fazer. E ele sai e vai resolver, né, levar as pessoas para prendê-lo, né? Todo esse processo e todo esse lugar, né, tem a ver com
a nossa salvação, tem a ver com o retorno ao Éden, uma linguagem simbólica, tem a ver com o traidor, é repetido a palavra Judas, o traidor. Judas, o traidor. O evangelista deixa claro que ele é a pessoa que foi designada para trair e para levar a escolta até o Senhor Jesus Cristo. Tanto é que a escolta ela é organizada, né? Recebido uma escolta dos principais sacerdotes dos fariseus, ele recebeu guardas, alguns guardas, e chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Ele estava pronto para uma guerra. Para que vocês tenham ideia, essa palavra escolta chama espeira, é uma corte. Ou seja, para você ter uma ideia, uma corte são 600 soldados romanos. 600. No filme aparece 8, 7, né? Aquele pinguinho de soldado, né? Não, uma corte romana são 600 soldados. Para que vocês tenham ideia. Vários historiadores falam que era uma quantidade absurda de gente. Por que 600 soldados? Porque eles tinham medo da reação do povo. Eu também acho que foi por esse lado aí. Para buscar um homem. Aqui na minha tradução diz um destacamento. 600 homens. Destacamento também. É muito 600 homens. Não é só. Certo? Então, assim, pare e pensa como eles estavam com medo. Agora, pare e pensa quando Jesus diz assim, eu sou. E todos caem no chão. Quando é 3, 4, mas 600, cai igual a dominó. Deus está dizendo assim, eu vou ser preso. Quero. Se eu quisesse, eu matava todos vocês com um sopro. Né? Jesus diz, ego em mim. Gente, foi muito para que não crescem, né? É absurdo. Quando você lê e pensa nos detalhes, 600 homens caindo de costa, eles continuam. O que é que vocês vieram fazer aqui? Viemos prender Jesus de Nazaré. Eles continuam dizendo a mesma coisa, depois de terem recebido todo o impacto do poder de Deus. Né? Esse ego em mim, Jesus está dizendo, eu sou o que sou, né? Ele está se remetendo a Êxodo. Então ele está dizendo, eu sou o que sou, eu sou pleno. Eu sou o que é perfeito. É a mim que vocês estão vindo buscar, é a você mesmo que nós estamos buscando. Eles não desistiram do que estavam fazendo. Você vê que é exatamente isso que a senhora falou, Danae. E tem tudo a ver com o Êxodo, porque ele se remete ao Êxodo com eu sou, parece o exército indo atrás, né? Que é aquele que Deus endureceu o coração de Faraó. E ele ia perdendo tudo, ia vendo todo o poder de Deus e não se dobrava. Não se dobrava. O mesmo poder, percebe? Não adianta, aquele que está cego, ele não vê Deus. É interessante a gente pensar que tanto o Êxodo quanto aqui faz parte do projeto de Deus. Deus mexe com o coração das pessoas. Sim. É para crer? É para não crer. É para você despencar vendo algo desse tipo, né? Então, assim, a luz do mundo, eles estavam procurando com tocha nas mãos. O texto diz que eles saíram com tochas, foram atrás dele, e ele sendo a luz do mundo, né? E essa luz você só consegue ver por fé, é isso que a senhora está dizendo. Você só consegue perceber o Cristo por fé. Mesmo tendo saído o poder dele, derrubar toda a escolta no chão, eles se levantam para fazer exatamente o que eles vieram fazer. Aí tem mais um texto em João, que é João capítulo 1, verso 11, quando Jesus diz assim, veio para o que era seu e os seus não receberam. Pronto, é isso aqui. Eles não receberam a Jesus, pelo contrário, eles o perseguiram e queriam matá-lo. É por isso que Jesus vira para os fariseus, escribas, todos que estavam reunidos, e diz assim, olha, quando ele vai falar, eu sou maior que Abraão, ele começa a fazer várias comparações, ele fala, não, nós somos filhos de Abraão. Ele fala, não, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amavam. Vocês são filhos do diabo. É por isso que vocês querem me matar. Jesus era suave, né, às vezes. Ou seja, assim, ele mostra, tudo foi planejado, está tudo organizado aqui. Né? E ele se entrega. O que é interessante é essa parte dessa soberania de Deus no momento da prisão. Essa parte do verso 4
Jesus já sabia, ele pergunta o que é que eles vão fazer, eles dizem que é o Nazareno, então Jesus diz, sou eu. Podem me prender. Então você tem toda a soberania de Deus, sabendo tudo o que ia acontecer, né? Jesus não é capturado, Jesus se apresenta. Ele adianta o processo. Inclusive, para não ferir, é por isso que ele vai dizer, olha, sou eu, levem a mim e liberem os outros, para que não se perdesse nenhum. Quando a gente para e pensa assim, por que não se perdesse nenhum? Porque ele não queria que os outros fossem presos? Não, ele não queria que fossem mortos. Se tem 600 soldados com espada, por que 12 homens, no máximo com uma faca, como Pedro estava, vai fazer alguma coisa? Aí Jesus fala, né? Ele está evitando que haja mortes. E o que é interessante, e já indo para o final, Pedro, vendo o que ia acontecer, ele pega a faca e corta, dá uma facada, né? Dá uma espadada em Malco. Jesus está dizendo assim, pelo amor de Deus, Pedro, eu estou evitando isso. Aí ele fez, aquele que puxar a espada, pela espada vai morrer, ou seja, está todo mundo com espada, aí você não está vendo não, Pedro? Você está cego? Tem 600 homens aqui, todo mundo preparado, todo mundo soldado para lhe matar, e você vai inventar de dar uma facada em Malco? E o que é interessante que você percebe no poder de Deus é que não há uma reação imediata deles. Eles não saem puxando espada e matando todo mundo. Eles continuam no lugar onde estão. Sabe o que é que acontece? No momento que Jesus pega a orelha e coloca no lugar e cura Malco, aqui arrefece toda essa loucura que podia acontecer. Né? A gente vê isso, está lá em Mateus. Né? Ele coloca a orelha no lugar. Ele cura. Então, Jesus, você vê toda a soberania de Deus aí, nada escapa ao controle dele naquele lugar. Não vai acontecer aquilo que Deus não quer, ninguém vai se perder, ninguém vai ser morto. Ainda que a gente faça nossas burrices. Como Pedro, a gente é igual. A gente vai cortar a orelha de alguém, não no sentido literal, puxar uma faca, mas a gente vai fazer um monte de bobagem, mas Deus vai manter a história do jeito que Ele quer. Ele vai reconduzir a gente para o lugar que Ele quer. Do jeito que Ele imagina, do jeito que Ele cria a história, e nós não sabemos como é isso, tá? Ainda temos as nossas escolhas, ainda fazemos... Essa é a parte difícil de entender, né? Eu quero servir, mas eu quero que o senhor quer que eu faça, né? Não manda a cartinha ali pra gente. Não passo a passo. Não manda. Né? Então aqui é interessante a gente entender isso, né? Jesus está dizendo, olha, vocês querem me prender, tudo bem. Eu estou aqui. Não mexa mais com ninguém, não. Levem somente a mim. E aí você tem, após essa parte, né? Quando eles recuam, caem, levantam, a partir do verso 8, você tem essa parte que eu estou falando, dessa proteção que Jesus está dando, né? Já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscai, deixa os outros ir embora. Não mexam com eles, não. E aqui o evangelista faz questão de dizer, para que se cumprisse a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. E aí você vê essa parte aqui que eu disse para vocês. Então Pedro puxou a espada que trazia e meteu na cabeça de Malco. Não é interessante? Mas a espada na mão de um pescador. Só corta a orelha, né? Pode... Só corta a orelha. Se fosse o soldado, arrancava a cabeça. Né? Mas, Eu acho que é mais uma... É a ira de Pedro, né? Na verdade. É a indignação. É uma reação, assim, que ele sabia que ele não podia matar. Né? Mas ele... Eu não vou te matar. Um pedaço eu vou. Um pedaço. Essa é a nossa natureza humana. É a reação da ira. Exatamente. É a nossa indignação, é como nós nos sentimos quando somos injustiçados, é o que você sente quando você vê uma pessoa injusta sendo presa. O santo justo estava sendo preso. Qual é a sua reação? Né? A maioria de nós vê várias coisas acontecendo e simplesmente não sente nada. Entende? Não sente absolutamente nada. Acontece ali na sua frente e você não faz nada. Sabe? A gente precisa aprender a se indignar, ou pelo menos reagir, né? Tem uma frase de Martin Luther King que eu gosto, ele diz assim, o pior não como é que ele fala?
o agir do mal, dos iníquos. A pior coisa é o silêncio dos justos, né? Parafraseando, né? É muito pior quando o justo se silencia do que o mal sendo mal, né? Porque a única pessoa capaz de frear o que é ruim é aquele que é justo, é aquele que é correto, é aquele que olha o erro e diz assim, olha, isso está errado. Esse texto aqui de mal Pedro queria pegar uma espada e tentar, aspas, defender Jesus. Ele diz uma coisa, ele traz um ensino fantástico para nós, que é, não adianta nós querermos defender o Evangelho com armas humanas. Se nós tivermos de defender o Evangelho, fazer nós temos que ir com armas espirituais, que é com oração, submissão a Deus e humildade. É uma outra guerra, né? É uma outra guerra. É outra guerra. As armas materiais para resolver as questões são totalmente, vamos dizer, infrutíferas. Você percebe a inteligência do apóstolo Paulo, dada pelo Espírito, quando ele diz a nossa guerra não é mais contra a carne ou sangue. A nossa guerra é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Ele está dizendo assim, nossa guerra não é mais contra o corpo, não é mais aquela guerra de Davi que expandiu o reino de Deus com a espada. Acabou esse período. O reino de Deus agora é expandido pela pregação, pela oração e por todo um trabalho no mundo espiritual, com potestades e poderes, não mais na área que nós imaginamos. E era essa a grande virada que os judeus não conseguiam perceber. Eles entendiam que ainda era bélica, ainda era na guerra, né? E não mais na vida espiritual. Quando Jesus dobra, em vez de ir em direção ao pretório ou à região de governo, Jesus entra na cidade e vai em direção ao templo, mostrando que a guerra agora é espiritual, né? Ele diz isso, todo mundo estava esperando que ele fosse em direção onde estavam os soldados romanos, onde estava o governo, onde estavam todos aqueles que governavam. Ele disse, não, ele vai para o lado espiritual, né? Meu reino não é deste mundo, meu reino é de outro lugar. E o que é interessante a gente perceber aqui nessa fala de Jesus também, é que a sua rendição ela não é passiva, ela é ativa e substitutiva. Ele diz, sou eu, né? Libere os outros. É exatamente o que vai acontecer na cruz. Ele vai morrer e todos os outros que creem vão ser liberados daquela morte. Não é uma simples frase que ele está dizendo. Um significado espiritual imenso. Gigantesco. É ativo, ele está se entregando e de forma substitutiva ele está dizendo, não mexam com eles, deixem eles irem embora, levem a mim. Que é o que vocês vieram fazer. Né? Ele sabia exatamente tudo o que ia acontecer naquele lugar. Então aqui, Jesus entrega a sua vida para proteger os seus. É o que ele diz, o pastor entrega a sua vida por amor de suas ovelhas. Lá em João 10. Ele está revelando isso claramente. Você percebe que nos evangelhos ele vai mostrando o caráter do Messias até chegar ao ápice de morte de cruz, né? O ápice do evangelho é a cruz. Aí depois vem o declínio novamente, né, da revelação da ressurreição e aí a assunção aos céus, mostrando que verdadeiramente aquele era o Messias. O ápice da morte é revelado na ressurreição, que era o Messias, e revelado em todo o processo até a ascensão. Ali, os outros são apenas confirmando que ele era realmente o Messias, mostrando toda a sua glória, né? Após a sua morte vicária. Então, o processo de João, e eu acho bacana a gente estar estudando João dessa forma, devagar, por partes, para a gente entender todo o Evangelho, né? toda a revelação de João, mostra exatamente isso. Né? Mostra a segurança de que Cristo cuida de nós. Nos dá uma certa segurança, nos dá esperança. Porque ele cuidou dos discípulos até naquela hora ali e vai continuar cuidando e cuida de nós da mesma forma, do mesmo jeitinho. Eu já contei para vocês, uma vez eu estava no ônibus e eu estava com o meu dinheiro todo. Eu era maluco, eu gostava de sacar o dinheiro todo do salário, né? E botava no bolso e botava em casa e ia pegando devagar. Não sei o
que maluquice era essa, mas eu fazia assim, quase sempre eu fazia isso. E eu estava dentro do ônibus com o meu salário todo no bolso. E aí entrou 2 caras armados. Um ficou atrás, pegou o dinheiro do cobrador, e o outro ficou lá na frente. Aí ele veio pegando as bolsas, tomando tudo dentro do ônibus, né? Tal. E eu peguei, o dinheiro estava aqui, eu falei, meu Deus, se ele meter a mão no bolso, eu peguei minha carteira, minhas coisas, botei na mão e fiquei assim. Ele passou, pegou a mulher, pegou, voltou, eu fazia assim, ele passava. E ele pegou todos, limpou todo mundo, e eu fiquei com o negócio na mão. Assim. O dinheiro estava na carteira? Meu dinheiro estava no bolso. Era a carteira, o relógio, tudo estava tudo na mão. Eu assim. E ele passou, e desceu. Aí o cobrador fez assim, ei! Aí eu olhei para trás e disse, você é crente, né? Aí eu falei... Eles não te viram. Foi exatamente. Ele falou, ele não te viu, você fazia assim e ele passava por você. Ele roubou o ônibus inteiro. Parecia a porta da casa. Você entendeu? Roubou todos. Aí o cara fez assim, rapaz, ele não te viu. Aí a mulher fez do lado, não viu mesmo. Porque ele estava aqui e ele fazia assim, a mão quase batendo na minha cara e ele não via. E ele passou. Aí o que é interessante, a mulher lá na frente gritou, amanhã eu vou para a igreja. Pois vá. Eu falei, vá mesmo, Vai vá. E assim, é isso aqui que eu estou falando. Entendeu? Eu já passei por isso, assim, impressionante. Cheguei em casa, contei para minha mãe sorria, fiz assim, Deus nos esconde atrás da cruz. Ela tinha umas frases bem assim, né? Então, assim, é exatamente isso. É isso que Jesus está fazendo com os seus discípulos, é isso que ele está fazendo conosco no dia a dia. Essa é a forma dele nos guardar, sabe? Dele estar todo tempo nos protegendo. A gente não entende como é que isso funciona, a gente não sabe como isso é, a gente não sabe como Deus exala o seu poder e a sua presença, mas isso acontece. E assim, é impressionante quando acontece, quando você está vendo ali na sua frente acontecer, e eu dizendo assim, Deus, tá bom. É porque essa daí o senhor teve consciência que aconteceu. Algumas vezes a gente não tem essa consciência. Sim, acontece 1000 vezes. A gente só vê um pneu furado aqui, você só sabe o que aconteceu, você não sabe o que deixou de acontecer, porque você atrasou aqui, o quanto você deixou de se ferrar lá na frente. Livrou, né? De Quanto outras foi livrado, quanto foi livramento aquele pneu furado, na verdade. Você atrasou isso. Para ser salvo, para continuar vivo, né? Ou para chegar no tempo que Deus quer que você chegue, né? Não é linda? Então, assim, essa espada de Pedro é muito da nossa forma de não compreender o que Deus está fazendo. Pedro queria fazer com sua força, como disse o Adonias. Ele queria fazer do jeito dele. E não é do jeito dele, não é do meu jeito, é do jeito que Deus quer, é do jeito que Deus estabelece. Quando Jesus o corrige, Jesus está corrigindo para dizer assim, Pedro, aquele que vai por esse caminho, ele vai morrer. E não é só uma morte nessa vida, não, é uma morte para toda a vida, né? Então, a linguagem é sempre uma linguagem de fazer com que a nossa coragem precipitada, né? Que é uma coragem absurda, né? Tem lá uma escolta inteira e você vai para cima deles, não sei se Aristóteles vai dizer que é burrice, né? É um tonto. Ele vai dizer que isso não é coragem, né? Coragem é outra coisa. Ele chama de estúpido, né? O estúpido, ele vai fazer aquilo que ele não deve fazer, né? E fala, isso não é coragem. Isso é falta de discernimento. Né? É uma frustração. O Pedro sou eu sou sanguíneo. O sanguíneo corta a orelha e depois pergunta o que está acontecendo. Não vai ficar de graça isso aqui. Não, não vai. É uma frustração incontida. Eu sou sanguíneo, eu sei. Entendeu? Então, você vê que os outros não... Quando Jesus aparece, Pedro se joga, tira a roupa, pula no mar e sai nadando. Para encontrar Jesus. Todos os outros vêm no barco. Chegaram no mesmo jeito. Pedro é o que pula no mar. Pedro é o primeiro que fala. Cada um tem uma personalidade, né? Não é à toa que ele era aquele líder deles todos. Ele era desse jeitão, era o jeitão dele, né? Então, assim, Jesus, ele rejeita o caminho da violência. Eu sei que muitas vezes somente a violência é para conter a violência, tá? João Calvino, nos Institutos, ele fala que o poder de polícia
É um poder de frear o mal. É uma forma de frear o mal. Porque sem isso, os caras se veem completamente livres. Eu vou fazer o que eu quiser. Tanto é que quando você suspende a polícia, na Bahia teve a greve das 2 polícias, e foi um inferno a cidade. Inferno, mas inferno, você não conseguir sair de casa. Certamente você seria roubado. E entendeu? Gente de bem, aspas, saqueando as lojas. Isso, levando a Venda 7 inteira, arrombaram tudo, entravam. Eu morava na Venda 7, gente. Eu vi senhoras de cabecinha branca carregando o liquidificador e arrastando a televisão. Entendeu? São coisas absurdas. Aí quando foram ver, a maioria dos objetos roubados nas lojas eram das pessoas que moravam no prédio em cima. Ou seja, pessoas de bem, aspas, aproveitaram o que os ladrões estavam arrombando e entraram junto. Você vê o que é a sociedade. A sociedade é isso. Você tem um ser humano caído ali, né? Exatamente. Uma mulher, às vezes, nunca roubou na vida, mas viu a oportunidade. Falou, meu filho, está todo mundo levando. Eu vou... A oportunidade faz o ladrão. Entendeu? Está ali dentro dele. Nós somos isso. Boiada, né? Quer dizer, Nós somos isso. Isso é a humanidade. Muitas vezes não fazendo porque a gente tem um freio ali. Né? Então eu vi essa realidade. E depois, quando eu me converto, nessa época, eu estava no início da minha conversão mesmo, depois quando eu me aprofundo, né, em conhecer a Deus, eu entendi, quando eu li as Institutos, eu falei, rapaz, eu vi isso aqui, ó. Eu vi isso aqui, ó. Esse freio do mal. Exatamente quando tirou todo o poder de polícia, eu vi o inferno que Salvador virou. A Bahia toda, na verdade. Porque a Bahia toda entrou a polícia civil e a polícia militar, conjuntamente em greve, faltando 20 dias para o carnaval. Imagina. Eu não vou nem dizer o que aconteceu com a cidade. Então, assim, Jesus, ele vai dizer, olha, esse não é o caminho, Pedro. Não é a violência que você vai resolver, né? Jesus bebeu o cálice da ira. Ele estava pronto para isso. Ele cumpre aqui Isaías 53:10, né? Ele se submete, ele sabe qual é a forma de frear o mal. É entregando a sua própria vida na morte de cruz, né? Quando Isaías diz, todavia agradou o Senhor moê-lo, agradou Deus moer o Cristo, né? Não a humanidade. Então ele é aquele que de forma pura e santa, né, se entrega por nós, de forma voluntária. Esse texto, ele é riquíssimo porque ele é a ponte exata entre o momento de oração e a cruz. Aqui é o início das dores, né? Aqui é o início do momento em que ele vai ser buscado para ser colocado na cruz. Os discípulos não estão vendo nada. Logo depois que ele é preso, eles se dispersam, né? Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, diz o Salmo, né? Então, na hora que se separa, eles se dispersam todos, eles não ficam mais juntos, eles cumprem a Escritura, né? Mas aqui revela a grandeza do amor de Jesus por nós, a majestade dele, a forma limpa, santa, né? Ele resolve uma questão extrema. Ali era para todos serem dizimados, né? Pega Jesus e mata os outros. E naturalmente era assim. Não tem esse negócio de, pega o líder, não, mata todos os outros. Pega o rei. E mata os outros. Mata o resto. É o que seria normal, ainda mais nessa época do Império Romano. E não toca em nenhum dos outros. Aí você entende a soberania de Deus. Nenhum deles. E a proteção de Deus, né? Que continua até hoje. Sobre os filhos, né? Então aqui, Jesus não foi vencido pela força dos homens. Ele mostra isso na queda e mostra isso na proteção dos seus discípulos. Mas ele rendeu-se voluntariamente para cumprir a palavra do Pai e garantir a salvação dos seus. Então aqui é o início da paixão do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Começa aqui. Se eu pudesse resumir, né, como é que a gente resume aqui esse texto? Jesus não foi vencido. Ele se entregou. Sua prisão foi o início da nossa libertação. Entende? Essa é a linguagem que a Bíblia está dando. A prisão dele foi o início da nossa libertação.
Bonito, né? Um texto muito, muito, muito rico. Semana que vem a gente vai começar a ver a questão política. Jesus na presença de Anás. E aí a gente vai entender um pouquinho essa discussão dele ali. Vamos orar? Pai do céu, nós te damos graças, Senhor, por tua palavra e te pedimos, Senhor, que o Senhor guarde tua palavra dentro do nosso coração, que nos faça entender, Senhor, esse momento em que Jesus é levado, Senhor, preso, entregando-se voluntariamente, Senhor, para morrer por nós a morte de cruz. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.